O Asa triturou o Jequié e poderia ter sido demais. 4-2, né? O Jequié é um time bem arrumadinho, organizado, essa coisa toda, mas o Asa foi superior a vida inteira. Então o Asa venceu e realmente foi superior, mas venceu carimbando com muita autoridade a sua vitória diante da simpática equipe do Jequié, né? O CRB teve tudo para ganhar um jogo, não ganhou, escapou a vitória. O goleiro do CRB também está operando milagres. E por outro lado, no final do jogo, quem operou milagre foi o goleiro da equipe do Paysandu. Mesmo passando 30 minutos com um homem a mais, o CRB não foi competente para chegar ao resultado que era a vitória diante do Paysandu, que colocaria o CRB na liderança. Está agora entre os 5, mas poderia estar na liderança da competição. E o CSA venceu o Náutico depois de uma sequência muito ruim iniciando a competição. Então, os nossos representantes, parabéns. Parabéns ao CSA, parabéns ao CRB, mesmo com um empatezinho que poderia ter sido melhor, fora de casa um ponto é bom. Parabéns aí ao time do Penedense fora de casa e ao Asa, que tem um começo assim fantástico, fulminante, com 6 pontos de 2 jogos, o melhor ataque da competição, um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a gente vai conferir, com 7 gols marcados e apenas 3 gols sofridos. Então, esse é o Asa, esse é o cartão de visita que o Asa apresenta ao seu torcedor no início do campeonato. Tá cedo, mas considerando que a gente tá vendo dos demais times, o Asa tem tudo para garantir a classificação de forma antecipada mesmo, diferente do ano passado, que existia um equilíbriozinho, não é? Esse ano a coisa começou realmente, o Asa disparado, e a gente não vê, sabe, Oswaldo? Pior que a gente não vê. É mesmo um Sergipe fraco, Lagarto fraco. Você olha assim, meu Deus do céu, quem é que é o bom? O bom é o Asa. Boa noite, Oswaldo Barbosa. Boa noite, Guima. Um abraço para você, um abraço para todos os companheiros de bancada. Por isso que eu falei na sexta-feira passada aqui, e claro, respeitando todos os adversários, mas a gente falava aqui sobre uma possível projeção do que poderia ser o jogo, e eu dizia o seguinte: olha, o que o Asa precisa entender é que o grande é ele. E realmente isso é verdade, isso é fato. O Asa, se não é o de mais tradição, mas é uma das equipes mais tradicionais do grupo. E junto com o Juazeirense, olha que o Asa tem uma história recente muito maior do que a Juazeirense, de disputar a Série B, Série C de Campeonato Brasileiro. Então o Asa teria que fazer isso dentro de campo, se impor nos seus jogos, se impor durante a competição. E o Asa conseguiu fazer isso no último sábado, jogando no estádio Coraci da Mata Fonseca e construindo uma vitória, de certa forma, merecedora pelo que o time fez dentro de campo. Agora, foi o tipo do jogo que também algumas lições foram deixadas, de que a Série D é uma competição muito difícil, é uma competição onde você não tem assim disparadamente ninguém melhor do que ninguém. Existem equipes que se destacam mais do que as outras, e aí você inclui o Asa nessa situação de destaque no seu grupo. Agora não pode vacilar, não pode dar bobeira. Um jogo, por exemplo, que estava nas mãos do Asa, o Asa chegou a abrir 3-0 de vantagem, aí toma um gol depois do terceiro a 1 minuto, e depois, quando estava 3-1, de certa forma, achando que o placar já estava assegurado, tomou o segundo gol. E ali, de certa maneira, assustou. Mas, para o bem do Asa, logo em seguida, o Asa faz o 4º gol e sela a sua vitória. Mas esse tipo de exemplo que o jogo mostrou, que sirva também para a sequência da competição. Você é superior e você precisa o tempo inteiro estar mostrando essa superioridade para o seu adversário. E foi isso que o Asa, na maioria das vezes, conseguiu fazer durante o jogo. Uma vitória justa, uma vitória merecedora. Agora, eu queria abrir um parênteses aqui sobre essa questão do comentário para falar especificamente sobre uma situação. Eu queria falar sobre Júnior Viçosa, um jogador que para muitos era tido como um ex-jogador em atividade, um jogador que já tinha ter dado o que deu, um jogador que o Asa deveria mandar embora, como eu ouvi algumas vezes. E eu, modesta parte, Oswaldo Barbosa, modesta parte, sempre comprei essa ideia do Júnior Viçosa. Desde que o Júnior se machucou, que ficou um ano parado, que voltou, eu sempre falei aqui no microfone do Timaço: calma com o Júnior. É preciso se fazer um trabalho correto com o Júnior Viçosa. E depois que se fizer esse trabalho correto, o Júnior tá precisando de jogo.
Você não vai recondicionar. O Júnior Viçosa não vai readquirir confiança para jogar futebol, não vai readquirir força física para jogar futebol, não vai readquirir qualidade técnica que sempre teve para jogar futebol se ele não jogar. Não adianta o Júnior Viçosa recuperado, você tê-lo no banco e você colocar faltando 10 minutos, faltando 15 minutos, como aconteceu de ter sido levado para jogos e ter ficado no banco de reservas e sequer ter entrado. Como é que você iria recuperar um jogador de uma qualidade dessa? E eu tenho dito reiteradas vezes, um dos grandes problemas do Júnior foi que erraram com o Júnior Viçosa na preparação física da temporada de 23 para 24. Não foi o departamento médico do ASA, não foi a fisiologia nem a fisioterapia. Foi o departamento físico da comissão técnica da época que se errou com o Júnior Viçosa, que se deu uma carga excessiva para um jogador que já tem uma certa idade e que vinha de uma lesão de quase um ano parado. No lugar de você recondicionar, você estourou o jogador. E o jogador no ano passado ficou praticamente os 4 primeiros meses sem jogar. Quando ele começou a readquirir a sua qualidade física, técnica, o Asa foi eliminado pelo 13. Aí ficou esse tempo todo parado, mas o Viçosa não parou. O Viçosa, durante as férias e a paralisação, continuou trabalhando, se condicionando físico, tecnicamente. Na pré-temporada, chegou num nível já acima dos demais. Aproveitou bem a pré-temporada, foi uma pré-temporada muitíssimo bem feita com o Júnior Viçosa, desde novembro do ano passado, e os resultados aos poucos, esses resultados estão aparecendo. Veja aí o Júnior Viçosa. Quem vê o Júnior Viçosa em campo é um jogador com confiança para jogar, um jogador com força, com arranque, com mobilidade, e continua sendo artilheiro como sempre foi. E a qualidade que é diferente. Se você pegar nessa Série D, um time que disputa a Série D, talvez você não ache, e se achar, você conta nos dedos um centroavante, um camisa 9, como o Asa tem, chamado Júnior Viçosa. Então, ainda bem que as pessoas no Asa entenderam isso, as pessoas enxergaram isso, as pessoas deram essa confiança ao Júnior Viçosa, deram esse voto de confiança ao Júnior Viçosa, e os resultados estão aparecendo. Eu disse, a tendência é que o Júnior faça um grande 2025. Pode ser até que não aconteça na sequência, mas acho muito difícil. Eu acho que o Júnior Viçosa, além de estar fazendo uma grande temporada, começou muitíssimo bem a Série D, e eu, modesta parte, sempre acreditei nisso, porque jogador não desaprende a jogar futebol. Muito bem, os demais resultados para você normais, né? Penedense... Resultados bons pro futebol de Alagoas, porque ninguém perdeu. O Asa ganhou, o CSA fez um bom jogo contra o Náutico, um jogo de muito contato físico, de muita disputa, e o CSA conseguiu uma grande vitória, ou seja, por 2-1 para a equipe do Náutico, vencendo a primeira. Eu acho que faltava isso pro CSA, essa primeira vitória, para adquirir confiança na sequência da competição. O CRB poderia ter saído com um resultado melhor, mas o empate fora de casa nunca é ruim, e o Penedense, depois da aventura do Penedense, de quase um dia viajando para jogar uma partida de futebol, o Penedense heroicamente traz um empate, esse pontinho que é muito importante para ele. Penedense já fez a parte dele de fazer essa odisseia aí que todos irão fazer. O Penedense já se livrou, como diz o ditado, enfim, e agora é sequenciar a sua campanha na competição. Final de semana que eu considero muito bom pro futebol de Alagoas. Vamos ao boa noite por ordem. Jânio Barbosa, boa noite. Sua manchete, seu destaque, vamos lá. Boa noite, um abraço para você, Guimarães. Vitória 4-2 diante da equipe do Jequié, liderança absoluta, tem um bom saldo de gols, o time já se reapresentou nessa segunda-feira. Paulinho teve o contrato renovado com o clube. Vamos ouvir o que disse o técnico Raniel após o jogo lá no estádio Coraci da Mata Fonseca. Vitória por 4-2. O balanço é muito positivo. Primeiro, a gente tem que destacar que hoje foi um reflexo fiel. O jogo foi um reflexo fiel do que é a Série D. É claro que precisamos corrigir. Estávamos ganhando de 3-0, eles chegarem a fazer 3-2, depois a gente complementar por 4-2. Precisa corrigir para não tomar essas situações, esses 2 gols que tomamos. Mas a gente tem que enxergar também que do outro lado tem um time que busca, que não desiste, que corre atrás, assim como nós, né? Mas a avaliação do jogo é uma avaliação muito positiva de verdade. Um primeiro tempo onde
eu acho que se a gente aproveita um pouquinho mais, acelera um pouquinho mais o passe, faz a troca de corredor com um pouquinho mais de velocidade, ele teria saído com um placar mais equilibrado para nós, a nível de uns 2-0, por exemplo. Por isso, né? Aí no segundo tempo, um início muito ruim, que tem que se pontuar isso e tem que se corrigir urgente. Não é a primeira vez que a nossa volta para o segundo tempo se tem um pouquinho de falta de atenção, um pouquinho de ficar um pouquinho disperso, e isso pode ser muito, muito ruim para a gente, dependendo da situação e do adversário que possamos enfrentar. Então isso também tem que ser corrigido. Mas no mais, eu só tenho que parabenizar de verdade. Aí, quando fez os 3-0, o ambiente ficou muito favorável. Claro que quando fez o 3-2, 12 minutos, aí fica meio que um pouco, cria-se uma ansiedade que quando colocou a bola no chão, uma bela inversão do Guilherme e uma boa finalização do Yarley, isso aí eu acho que foi bem um retrato do que eu entendi do que foi a partida. Um primeiro tempo muito equilibrado, muito bom, um início de segundo tempo abaixo, de desatenção e de concentração, e depois a retomada da partida e passou pelo processo que é a Série D. Eu atribuo, claro, uma situação nossa, que temos que voltar para o segundo tempo com a concentração mais aguçada, né? Mas também nós não podemos esquecer do outro lado um time que busca também. Eu digo muito para os meninos, com exceção do Batistão, que é um bom gramado, né? Vocês me ajudem, por favor. Mas o Jequié, eu não conheço o campo do Jequié, não sei como que é, mas hoje o Fumeirão dá totais condições de qualquer time chegar aqui e botar a bola no chão e jogar. O trabalho que é feito pelo Juninho e pela prefeitura é fantástico, fantástico. Eles têm um cuidado muito, têm um carinho muito grande com esse campo. Nós também ajudamos, que não castigamos ele, mas o time que chega aqui consegue também jogar. E o adversário, bem trabalhado pelo Alisson, numa condição também de estar perdendo, principalmente na condição quando estava 3-0, de se largar. Então se gerou sim algumas dificuldades. É porque o Asa ele não estava acostumado a sofrer tanto defensivamente, né? Mas a gente tem que lembrar que do estadual, tirando os jogos, os clássicos, o nível aumenta. O nível aumenta para a Série D. Então é ajustar, é organizar. Mais uma vez, os meninos que entraram mantiveram um nível bom do trabalho, um nível bom de competitividade, que poderia ter feito até mais gols, a bola no travessão do Will, um ou outro último passe ali para assistência, se tem um pouquinho mais de tranquilidade, tinha encaixado, mas eu estava muito satisfeito com a vitória. Esse nível superior que você bem falou só está relacionado, na minha opinião, ao Juazeirense e ao Jequié. Eu preciso enfrentar todo mundo para realmente saber em que pé, em que nível a nossa equipe está. Sei que a gente está num nível de competitividade muito grande, né? De entrosamento, de maneira de jogar, de envolvimento, né? Mas isso é fruto de um trabalho que esses meninos exercem durante todo o dia, um trabalho da diretoria que os mantiveram, né? Junto com o nosso executivo, nosso executivo Renan, nosso gerente Arival. Então é um processo que foi um trabalho muito árduo e que a gente vê o reflexo dentro do campo, mas acredito muito mais a dedicação deles e o trabalho que eles exercem. Mas deixa chegar na 14ª rodada, aí você me faz essa pergunta e eu te respondo com mais propriedade. Falaram, foi gol do Toscano e gol do Júnior, né? E eu disse, mas vocês não podem esquecer do Yarley, que nem jogou. Então hoje nos dá a condição até de fazer isso, de jogar com 2-9, trazer o Jailson que jogou muito de meia, mas gosta de jogar de extremo, trouxe o Jailson para dentro, entrou o Yarley de 9, então a gente aumentou nosso poderio de finalização, porque tinha o Toscano que finaliza, tinha o Yarley que finaliza, o Will que finaliza, o Jailson que também faz isso. Então eu acho que não é pontuar nem posicionar quem é o titular, o próximo substituto, o segundo ou terceiro, eu acho que não é dessa forma. Se encaixar naquilo que o jogo nos condicionar, né? E eu falo muito para eles, as oportunidades que tiverem vão aproveitando, que há uma competitividade muito grande entre eles, uma competitividade interna, que graças a Deus só aumenta a nossa condição e a nossa capacidade de chegarmos e fazermos jogos com esse quilate.
né? Mas por trás de tudo tem um ambiente muito diferente. Eles são competitivos, tem essa competição entre eles, mas nós temos um ambiente muito favorável internamente, que nos blinda de muita coisa. E claro, esse ambiente é sempre favorável, sempre muito bom, porque as vitórias, graças a Deus, estão vindo. E assim vamos lutar para que esse ambiente não fuja da normalidade que é. Alguns atletas foram embora, outros estão machucados. A chegada do Marcelino potencializa eles, é um grande treinador, assim como era o Bebeto, né? É um clássico regional, eu já pontuei ali para eles. O Perendense saiu daqui com muitos desfalques, chegou lá e empatou. Fora de casa, um jogo difícil, viagem longa. Então, Série D não tem. E falo, o Perendense deixa o confronto do próximo sábado ainda mais difícil. Por esse processo de disputa entre cidades, clássico regional. Então, entram temperos que cabe a nós trazermos esse tempero para o nosso lado, para o Angu não azedar. Essas 2 vitórias só aumentam ainda mais a nossa responsabilidade. Só aumenta ainda mais. Já não basta estar vestindo uma camisa pesada de uma torcida que cobra, é exigente, né, de uma cidade que respira o nosso clube, e os resultados vão aumentando ainda mais nossa responsabilidade. Se você olhar a nossa programação dessa semana, a gente não deu folga. Chegou 4, eu pisei em casa às 5h40 da manhã e às 15h30 a gente já estava no CT trabalhando. Então é isso. É continuar trabalhando. Claro que amanhã é folga, vocês vão deixar a gente descansar. Amanhã é uma folga que é necessária, que eles são merecedores, todos nós somos merecedores, mas segunda, com certeza, às 8h30, 9h, a gente já vai estar no batente, justamente para isso, para se manter esse nível de competitividade que a gente está apresentando. Primeiro que a gente volta no tempo, né? Lá para setembro, ou novembro, ou outubro, desculpa, quando se tinha a condição de renovar ou não com o Júnior. E assim, achar centroavante, achar 9 é muito difícil, muito difícil. Nós tínhamos um, que era o Júnior, com toda a história, com toda a qualidade e com toda a desconfiança, né? E os 5 jogos, 6, 7 jogos que eu fiz ano passado, eu percebi o cara que nós tínhamos. É um cara que a história fala por si só, né? Mas as atitudes diárias falam ainda mais por ele, por tudo. Trabalhador ao extremo. Você for lá, se brincar amanhã ele vai lá, se o DM abrir ele vai lá para já procurar um processo de recuperação. Os jogos decisivos, o Júnior cresceu, se nós lembrarmos no estadual, desde aquele jogo da Copa do Brasil ele mantém uma regularidade a nível de apresentação, e a chegada do Toscano e do Iardo fez ele buscar ainda mais o processo de estar treinando forte, estar treinando bem e estar jogando melhor. Então, o Júnior é uma referência que nós temos no nosso grupo e que vai ser decisivo, sim, né? Mas isso é fruto da dedicação dele. E ele acreditou nele mesmo, fez, como você bem falou, um contrato de produtividade. Só faz isso quem se garante realmente, quem se conhece e que sabe que vai realmente atingir as metas estabelecidas. Então, Júnior representa bem a dedicação de todos dentro do grupo. Tá aí o profissional Raniel Ribeiro, técnico do Asa, falando exatamente da vitória, alguns pontos que ele traçou e detalhou sobre o resultado do time não ter começado muito bem, principalmente no segundo tempo, onde tomou aquele velho susto, né? Então isso fez com que as mudanças até surtissem efeito, o Asa acordasse para o jogo, inclusive com jogadas mais agudas por parte do Kellyton, né? Que partiu para cima e a partir dali deixou brechas para os demais companheiros participarem dos gols e também da vitória, que consolidou o Asa aí na liderança do grupo A4.